Imagina que há 10 coisas com as quais você concordou antes de vir para essa vida, mas você esqueceu. E se ter consciência sobre essas 10 coisas transformasse a sua vida? Se você entendesse essas regras, essas 10 coisas, isso te ajudasse a mudar a maneira como você lida com a sua energia, se te trouxesse uma nova visão sobre você mesma e sobre as pessoas que aparecem na sua vida. Já pensou nisso? Na verdade, vamos combinar uma questão aqui. Não sei se você assistiu o vídeo que eu coloquei ontem falando sobre como você pode aproveitar melhor o conteúdo aqui do canal, mas lá eu falo sobre fazer experiências. Então, eu queria deixar aqui para você uma experiência para você fazer. E a experiência é a seguinte: se você internalizar um ponto, uma dessas regras, já vai ser o suficiente para esse vídeo ter valido a pena. Já vai ter valido a pena para você. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos explorar essas 10 regras, porque se nós tivéssemos em uma partida de videogame, né? Pensando aqui no meu filho jogando videogame com os amigos, se nós estivéssemos numa partida de videogame, essas seriam as regras que nós receberíamos no começo do jogo. E nós esquecemos delas depois que nós nascemos. Esse conceito não saiu da minha cachola, não veio da minha cabeça. Na verdade, ele vem de um livro chamado Life is a Game, These Are the Rules, que numa tradução livre significa A vida é um jogo e essas são as regras. Então, a minha proposta é que esse conteúdo aqui desperte em você uma curiosidade sobre olhar para a sua vida de uma maneira diferente. Vamos começar? Pensa nisso, em olhar curioso. Então, a primeira regra é: você vai receber um corpo. O seu corpo é seu veículo para essa jornada. Você pode amá-lo, você pode odiá-lo, mas ele é seu. E será com esse corpo que você aprenderá as lições dessa vida. O que que isso significa, né? Olha que interessante. Isso significa que nós somos um ser espiritual que está vivendo uma experiência nessa vida através de um avatar. Olha aqui a menção do videogame de novo, né? Então nós estamos aqui como um avatar, ou seja, esse corpinho aqui, ele é um avatar nosso. E o mais interessante aqui, né, é que essa experiência dessa vida, isso que nós viemos experimentar, acontece de que maneira? Através dos nossos 5 sentidos. Bom, vamos para a segunda regra. A segunda regra é que você terá lições. A vida é uma sala de aula, cada pessoa, situação ou desafio é um professor. Não importa se a experiência é positiva, se a experiência é dolorosa, ela sempre vai te ensinar alguma coisa. Então, nós viemos aqui em um corpo, então nós somos um ser espiritual que veio aqui em um corpo físico para viver experiências que façam o quê? Que impulsionem o nosso crescimento. Ah, olha aqui, né? Estamos numa sala de aula. A terceira regra é: não existem erros, apenas lições. Repete isso para você, ó. Não existem erros, apenas lições. O que você chama de erro ou de fracasso é, na verdade, uma oportunidade para você fazer o quê? Crescer. E o julgamento que nós trazemos, porque quantas vezes nós fomos ensinadas que nós não podíamos cometer um erro, né? Então, esse julgamento que nós trazemos quando nós cometemos um erro, ele paralisa o nosso aprendizado. Ele faz com que, ao invés de nós avançarmos, nós fiquemos presas. Então, esse é um conceito que eu considero importantíssimo, porque nós realmente não fomos ensinadas a aprender com os erros. Pelo contrário, nós aprendemos que não pode errar, que se nós errássemos, nós levaríamos bronca, que se nós errássemos, alguém apontaria o dedo assim para nós e falaria: Você errou, não está certo, está errado. Já imaginou você mudar essa perspectiva e pensar: tudo é aprendizado, tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. E o que acontece quando você aprende? Você expande a sua consciência. Bom, vamos para a quarta regra? A quarta regra é: as lições serão repetidas até que você aprenda. Ah, ó, se você não aprender a lição, ela vai voltar de outra forma, com outras pessoas, com outros padrões, com outras situações, mas ela vai aparecer de novo na sua vida até que o aprendizado aconteça. Se você já me acompanha assim há um certo tempo, já deve ter visto eu falar sobre esse conceito inúmeras vezes. Pensa comigo. Quantas vezes você passou por uma experiência que você olhou e falou: Putz, isso aqui é muito parecido com alguma coisa que eu já vivi antes?
com uma outra situação que tinha praticamente o mesmo tipo de personagem, o mesmo tipo de desconforto. Quando nós atraímos esse mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de cenário, o mesmo tipo de evento, na verdade é essa repetição, né? E o que que nós costumamos fazer nesses casos? Nós reclamamos porque nós não entendemos e a gente fala assim, por que que isso está acontecendo comigo? Porque, de novo, sabe aquela história de que mãe muda de endereço, mas é tudo igual? Vai ter alguma coisinha ali na sua rotina, na sua experiência que você fala, puxa vida, mudei, mas está acontecendo isso de novo? Então, se nós escolhêssemos olhar para essa experiência, para essa situação com novos olhos, ou seja, né, você para por um momento e pensa assim: qual é a lição que eu tenho que aprender aqui? Tem alguma coisa aqui que tem um aprendizado para mim e eu não estou fazendo esse aprendizado. Eu tenho uma sobrinha queridíssima e nós conversávamos sobre isso faz acho que umas 2 ou 3 semanas, né? Nós estávamos conversando, ela falou: não, não, não vou mudar agora porque eu entendo que essa situação aqui onde eu estou ainda tem um aprendizado e eu ainda não consegui esse aprendizado. Gente, deu um orgulho, né? Aquilo assim, o lado professor em mim queria dar uma estrela para ela, né? Uma estrelinha, falar: nossa, que coisa linda, porque é isso. Né? Normalmente o que a gente faz? A gente quer fugir daquela situação, a gente não quer mais ter aquela pessoa, aquele cenário, aquilo que está gerando um desconforto, mas nós esquecemos de olhar para nós e falar assim: o que será que está faltando aqui? Será que eu estou precisando me posicionar, aprender a falar com mais transparência, falar com mais franqueza? Será que eu preciso aprender a controlar a minha resposta reativa? Qual é o aprendizado aqui? Olha que legal, né? E por que que isso acontece? Essa questão dessa repetição. Além de nós não aprendermos, se nós pensarmos do ponto de vista energético, nós estamos atraindo a mesma qualidade de energia. Por isso que você já deve ter me visto falar também que se você quiser, por exemplo, mudar de emprego, antes de você enviar o currículo, antes de você escolher para que empresa, olha só, hein? Antes de você escolher para qual empresa você vai mandar esse currículo, primeiro o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua energia, elevar a sua assinatura energética, porque senão esse lugar em que você está hoje, esse emprego onde você talvez não esteja contente, essa vibração, ela está te colocando em uma faixa de ressonância. E o que que vai aparecer no seu radar? Oportunidades e opções que estejam dentro daquela faixa. Por isso que eu sempre falo, primeiro trabalhe a sua assinatura energética e depois você começa a procurar as oportunidades, procurar o emprego. O mais legal dessa lição é que uma vez que você aprende a lidar com aquela situação ou com aquele cenário, com aquela pessoa, isso vai desaparecer da sua vida sem você ter que fazer mais nada. Simplesmente é como se houvesse ali uma reorganização. E se era uma pessoa, ela desaparece. Se era uma situação, essa situação deixa de existir. Por quê? Porque você não precisa mais vivenciar aquilo. Em inglês a gente fala assim, ó, lesson learned, aprendi a lição. Ah, olha que delícia, né? Então, pensa nisso. Será que tem uma situação aí que é repetitiva, que ainda está acontecendo? E aí, pausa para pensar em qual é o aprendizado que essa situação traz para você, ok? Vamos para a quinta regra? A quinta regra é: as lições não terminam. Não existe um ponto de chegada. A vida é uma sequência de ciclos de crescimento e de aprendizado, de crescimento e de aprendizado. Se você já me viu falar aqui também sobre design thinking, é um conceito que eu adoro, é isso, né? É sobre isso. Então, enquanto nós vivermos, nós vamos ter lições para aprender. Eu acho isso aqui fascinante, eu adoro essa ideia, porque eu sempre falava assim: ai, gente, eu não consigo me imaginar ali, ó, terminou, vou tocar harpa no céu. Ó, tô sendo, né, positiva aqui, vou tocar harpa lá no céu, que coisa mais chata. Não, é um processo contínuo, um processo constante. Olha que delícia que é isso, né? Você saber que você pode sempre crescer. Se você é uma apaixonada por aprender, assim como eu sou, olha que maravilha que é isso, né? Isso é totalmente diferente daquele seu videogame que termina, nem sei como é que fala, não sei se você zera o videogame, mas assim, ó, chegou lá na última fase, acabou e fica com aquela sensação de, aham, e agora?
E agora, né? Acabou. Não, aqui tem um motivo para você estar aqui. Eu sempre falo isso também, que nós viemos aqui, cada um de nós, ancorar uma energia diferente. Nós temos um propósito para estar aqui. E propósito não é salvar o mundo, não, é uma coisa sua, é uma energia que você veio trazer. É nesse sentido que eu estou falando essa questão do propósito. Tem um motivo para você estar aqui. Então, existe uma lição para aprender. Elas vão envolver sempre as nossas emoções, como nós lidamos com essas emoções, como nós processamos essas emoções. Esse é meu ponto de estudo, emoção e energia, como que elas nos afetam, certo? Então vamos lá, ó, sexta regra. A sexta regra é: depois não é melhor que agora. Depois não é melhor que agora. A busca por um futuro idealizado, né, que muitas vezes acaba roubando a nossa atenção daqui do presente, não nos permite estar nesse momento. A felicidade não está naquele lugar distante, naquele sonho, ela está agora, nesse momento, né? O que é estar nesse momento? Significa que nesse instante que você está aqui assistindo esse vídeo comigo, é aqui que você está. É a sua energia, a sua consciência, ela está aqui comigo. Não é fantástico? Não é revisitar o passado como se fosse aqui uma âncora que fica ali prendendo você e nem se projetar para o futuro, pensando, né, num cenário, numa situação que talvez você queira que aconteça ou que você queira evitar. Enfim, não é nem reviver o passado, nem projetar o futuro. É agora, é o momento presente. Conta para mim. Nesse cenário, isso soa familiar para você? Será que você está no trabalho e fica pensando que gostaria de passar mais tempo com seus filhos e queria estar com eles? Então, você está no trabalho, mas tem uma parte sua, né? Uma parte energética. Nós temos esse pedacinho de energia que fica ali na outra coisa que nós queríamos estar fazendo. Então, você está no trabalho e está pensando nos filhos. E aí, quando você está com seus filhos, fala: Não, eu vou parar aqui, vou ficar com eles, o que que acontece? Aí tem uma partezinha sua que fala: Nossa, eu devia estar preparando um relatório, eu devia ter feito alguma coisa para o trabalho. Percebe? E nenhum desses dois cenários você está aonde você deveria estar. Você está em outro lugar. Então, nós roubamos a nossa atenção, nós roubamos a nossa energia quando nós não estamos aqui, nesse momento. Isso é só um exemplo, né? O foco principal, então, é não estarmos nesse momento com atenção, com a nossa consciência para aquilo que nós estamos fazendo. É como se nós ignorássemos toda a jornada, porque ou nós estamos de olho ali onde nós queremos chegar, né, que é a linha de chegada, ou então nós estamos voltando e olhando para trás e olhando para trás, falando: Nossa, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Poxa, não, vem para esse momento. Se nós pensarmos em energia, a sua energia fica muito dispersa, ela não está aqui com você. Então, essa foi a sexta regra. Vamos para a sétima? A sétima regra é: os outros são espelhos de você. Tudo que você gosta, tudo que você não gosta no outro revela alguma coisa sobre você. As nossas relações, os nossos relacionamentos falam justamente sobre esse espelho, sobre partes nossas. Dentro dos meus cursos, principalmente do FAP, que é a nossa relação emocional com o dinheiro, eu falo sobre esses espelhos olhando pelos arquétipos. Então, as sombras dos arquétipos, como que nós lidamos, como que nós fazemos esse movimento. Mas pensa assim, ó, se você internalizar esse conceito, se você colocar em prática esse conceito, já vai ser transformador. Traz a sua energia para esse momento presente, leve esse conceito para o seu coração e pensa assim: as outras pessoas são espelhos. Você não gostou de alguma coisa no outro? Você sentiu um desconforto? Isso está em você. Tem algo ali em você mesma, senão não existiria essa ressonância, senão essa pessoa não teria entrado no seu radar. Então, eu acredito que essa é a regra mais difícil, porque quando a gente pensa nisso, a gente fala: Não, não, Cíntia, pelo amor de Deus, imagina, eu não gosto daquela pessoa por causa disso, disso e daquilo, eu não tenho isso em mim. Então, o meu convite é que, quando subir essa resistência e você falar: Não, não, eu quero que você pare por um momento e fale assim: onde será que eu ressoo com isso? Aonde será
que isso existe em mim. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um atendimento com uma cliente minha e ela falou assim: não, mas aquela pessoa, ela é rude, ela é grossa, ela trata mal, eu não trato as pessoas assim. Eu falei, nenhuma pessoa? Ela falou, não. Eu falei, e você mesma? Aí ela parou, ficou olhando para mim, ela falou, não, comigo acho que eu falo da mesma forma que essa pessoa. Percebe como funcionam esses espelhos? Às vezes a gente acha que esse conceito de espelho vai ser assim, ó, eu vou fazer para o outro aquilo. Não é necessariamente para o outro, mas você tem aquela energia, aquela qualidade energética, às vezes com você mesma. E nessa cliente minha, quando ela olhou para aquilo, ela falou: nossa, é assim que eu falo comigo, é assim que eu me trato. Então, existe uma ressonância, às vezes, nem que seja para você olhar para a maneira como você lida com você. Então, essa é a regra que eu acho que é a mais desafiadora, ela é mais difícil de nós enxergarmos, mas esses espelhos sinalizam essas lições. Lembra das lições? Ele mostra, fala, olha, aqui tem uma lição para você aprender. Aqui tem alguma coisa ali guardada que você pode trazer à tona para observar. Muito interessante. Vamos para a oitava? A oitava regra é: o que você faz da sua vida depende somente de você. O que você faz da sua vida depende somente de você. Você é a autora da sua história. Você pode receber ajuda, mas a responsabilidade pela caminhada, pela trajetória é sua. Aqui é muito alinhado quando eu falo sobre o arquétipo da vítima, que o arquétipo da vítima ele olha para fora e culpa tudo, culpa os outros, culpa o mundo, culpa lá fora, o universo externo. Mas nós temos esse movimento de que nós temos a capacidade de fazer uma mudança, né? Então, essa é mais uma regra para você levar para o seu coração e pensar que tudo que está acontecendo nesse universo externo, ele é neutro. Nós é que damos um significado, nós que decidimos como que nós iríamos lidar, como que nós iríamos tratar uma situação de uma forma ativa, de uma forma passiva. O quanto que nós podemos mudar as coisas ou quanto nós nos sentimos realmente vítimas. Olha, o mundo acontece para mim. Não, o mundo não acontece para você, ele acontece através de você. Então, alguma vez você já fez a análise SWOT? Quando a gente faz uma análise SWOT, ela fala sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos em relação a uma tarefa. Nós queremos fazer uma tarefa e tem assim, você faz um quadrante e vai listando essas atividades. Tem dentro lá do meu curso do Roda da Vida na Vida. Mas imagina, você faz essa análise SWOT e muitas vezes você olha um ponto fraco, né? Você fala, olha, não tenho essa habilidade. Me falta essa habilidade. E aí a gente desiste. A gente fala, ai, que coisa, né? Não sei fazer isso. Acabou. Ah, não. Não, não. Se você está aqui comigo, se você gosta desse conteúdo, é porque você gosta de aprender, você gosta de se colocar em movimento. Então, por favor, se você não sabe, você aprende. Uma vez, eu já contei isso em algum outro vídeo ou no podcast. Uma vez eu tinha um problema na minha impressora que o papel tinha ficado preso de uma tal maneira que eu não conseguia tirar o papel que tinha ficado preso e eu precisava para uma aula naquele mesmo dia. Não dava tempo de levar para uma assistência para eles fazerem o conserto para mim, tirar aquele bendito daquele papel. E aí, o que que eu fiz? Entrei aqui no YouTube, fui procurar como liberar o papel que está preso na impressora. Eu encontrei um vídeo de uma moça lá do Japão ensinando como fazer esse passo a passo e ela ia explicando em japonês mesmo, não tinha nem informação em inglês, não tinha legenda em inglês, olha o tempo que foi isso, não tinha nem a legenda em inglês, mas ela foi demonstrando no passo a passo. Eu coloquei minha impressora aqui do meu lado, ela fazia e era muito curioso porque a moça dava instrução e falava, não, 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 não sei falar japonês, mas ela falava, tá, 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 hi. Aí eu falava, hi? Mexia lá na impressora. Hi, hi. No fim eu já estava falando hi e consertei a bendita da impressora. Então, assim, não sei, aprende, nós aprendemos, nós nos colocamos em movimento. Não é uma falha sua não ter habilidade, mas se você detectou que não tem habilidade, o que que você vai fazer com isso? Qual que é o seu posicionamento? Né? Então, pensa assim, hoje em dia nós podemos aprender de tudo online e com a IA é como ter um professor ali do seu lado te ensinando, pegando na sua mão, mostrando passo a passo. O que eu quero dizer com isso é, talvez você tenha desistido porque o que você deseja fazer implica uma
uma habilidade que você ainda não tem, mas que você pode desenvolver. Talvez você queira gravar vídeo e você não saiba como fazer a gravação ou como editar, então faz uma pesquisa online, aprende, testa e ó, vai dar errado. Lembra? Tudo é aprendizado. Os primeiros vídeos você vai detestar, eles vão ser ruins. Você vai fazer uma narração que é robótica, você vai ficar de olho em cada detalhe do seu rosto. Ah, minhas alunas, a gente brinca que os primeiros 5 minutos da aula a gente olha para a câmera e fala: Nossa, que horror! É normal, vai acontecer isso. Mas depois que você se desapegar desses detalhes, você vai começar a desenvolver essa habilidade e vai ficar mais fácil, e aí você segue em frente. Então, essa regra aqui, a oitava regra, é sobre o quê? É sobre protagonismo. É o arquétipo da guerreira, que ela fala: Não, me dá esse negócio aqui que eu vou fazer. Esse é o arquétipo da guerreira. Você tem que vir estudar comigo, hein? A nona regra, vamos para lá. A nona regra é. Todas as respostas existem dentro de você. O que você precisa fazer é olhar, ouvir e observar. Tudo existe dentro de você. E eu sei que muita gente, quando ouve falar isso, fala: Ah, não tem nada aqui, Cíntia. Eu já procurei, eu já vasculhei e não veio resposta nenhuma. E ó, isso não é verdade. As informações, elas estão sim em nós, mas nós precisamos abrir espaço para elas. Nem vou entrar aqui em detalhes de informação no campo, mas ó, de uma forma mais simples, as respostas estão disponíveis para nós sim. Mas para que a gente consiga se conectar, precisa desse espaço, precisa desse silêncio. Lembra da regra sobre estar no presente, sobre estar nesse momento? Então, para nós criarmos essa conexão, porque é uma conexão intuitiva, para nós criarmos essa conexão, nós temos que estar no agora, nós temos que abrir espaço para essa escuta. Como é que você lida com a sua intuição? Outro dia eu estava falando sobre esse assunto com meu filho, né? Eu falei, e aí, né? Como é que você lida? Ele fala, nossa, eu sou muito intuitivo. Eu tenho uma percepção de alguma coisa que vai acontecer. Ele falou, só que eu não acredito. E depois que acontece, eu falo, nossa, eu já tinha intuído isso. Olha que bacana, né? Então, embora a gente possa receber conselhos, embora os conselhos sejam úteis, a nossa sabedoria interior, essa nossa bússola interna, que eu chamo de GPS vibracional, ele é muito mais confiável. A nossa conexão com a nossa intuição é essencial, ela que vai sussurrar ali no seu ouvido. No treinamento do FAP, nós falamos sobre essa relação emocional com o dinheiro e nós exploramos a influência do nosso subconsciente sobre as nossas escolhas e como nós podemos trazer à tona essas informações que estão ali guardadas, que estão em nós, que mostram para gente como que nós lidamos com o fluxo do dinheiro na nossa vida e nós não víamos. E é muito curioso que quando as minhas alunas começam a desenvolver esse olhar, elas falam: Nossa, eu nunca tinha percebido que eu fazia isso. Né? Mas estava nelas, essa informação já estava nelas. Esse dado que elas precisavam para começar a mudar essa relação já estava lá e elas não tinham acessado. Olha que curioso. Bom, décima regra. Olha aqui. Você esquecerá tudo isso quando você nascer e poderá lembrar ao longo da vida. Então, quando nós nascemos, nós esquecemos essas verdades que são fundamentais. E a vida, o que é? É esse processo de nós lembrarmos de quem nós somos. Lembra quando eu comentei no início desse vídeo? Você vai nascer e vai esquecer de tudo. Vai esquecer de tudo. Você vai esquecer de quem você é, que é um ser espiritual vivendo uma experiência. Você vai passar pela vida lembrando dessa conexão, lembrando dessa sua essência. Nós vamos nos lembrar de quem nós somos. E quando nós começamos a lembrar dessas regras, essa conexão, essa clareza começa a aparecer. Então, ó, conta para mim, quais dessas regras você realmente precisava ouvir hoje? Qual era a regra que precisava ali, ó, aparecer no seu radar hoje para fazer uma diferença? À medida que você se lembra delas, você vai dizer para si mesma, você vai se dar uma oportunidade de expandir a sua consciência, é como se você dissesse para você, eu estou começando a me lembrar. E aí você deixa de repetir as narrativas que mantinham você presa em um mesmo ponto, sabe? Você sai daquele ciclo repetitivo, daquela mesma resposta.
Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um exercício prático de meditação sobre a regra 9, aquela que todas as respostas estão dentro de você. Se você quiser fazer uma experiência de meditação, ok? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas pensa, qual dessas 10 regras você mais precisava ouvir hoje?